Club de hoje, nós discutiremos um artigo que foi publicado em março de 2025 na Scientific Reports e que tem como título, em tradução livre, Análise do aprendizado de máquina dos fatores de risco cardiovascular e suas associações com a perda auditiva. Trazendo um pouco de contexto, cerca de 20% da população global apresenta algum nível de perda auditiva, o que acarreta impactos no engajamento social, aprendizado, emprego e qualidade de vida de modo geral. Doenças sistêmicas, incluindo as doenças cardiovasculares, são um fator de risco para perda auditiva, que, quando ocorre nesses casos, é irreversível. Além disso, a literatura nos traz que hipertensão, obesidade, diabetes e tabagismo apresentam forte associação com a perda auditiva, tanto de maneira individual quanto de maneira conjunta. E o score geral de risco cardiovascular também está relacionado a uma maior perda auditiva, o que é observado em acompanhamentos prolongados. Dentre os mecanismos fisiológicos que vão justificar essa associação entre doenças cardiovasculares e a perda auditiva, nós temos aqui o comprometimento da estria vascular da cóclea, e é interessante que tem estudos que mostram que pacientes que apresentam uma perda auditiva súbita apresentam também uma aterosclerose subclínica, o que vai então reforçar essa hipótese vascular, em que indivíduos, então, com essa aterosclerose vão ter um prejuízo no suprimento sanguíneo das estrias vasculares da cóclea, o que vai levar, então, a essa perda auditiva. E outros mecanismos que também podem justificar é a própria atrofia dessa estria vascular, ou a perda de neurônios do gânglio espiral, ou alguma inflamação vascular que pode comprometer a circulação no ouvido interno. Nesse contexto, o machine learning permitiria a análise de múltiplos fatores interconectados, detectando relações complexas entre características clínicas e desfechos auditivos e viabilizando a construção de ferramentas preditivas sem a limitação de hipóteses teóricas prévias, aprimorando a detecção precoce da perda auditiva. E, nesse sentido, esse estudo objetiva desenvolver um modelo confiável de machine learning para prever desfechos auditivos com base em fatores de risco auditivos e cardiovasculares, facilitando a tomada de decisão clínica. Para isso, os autores fizeram uma análise retrospectiva nos dados do NHANES de 2012 a 2018, né, o período que os dados foram coletados. Então, de modo geral, aqui a gente tem a proposta de metodologia que foi elaborada pelos autores e que eu vou explicar passo a passo nos próximos slides. Começando pelo estudo NHANES, que é um estudo transversal que avalia o estado de saúde e nutrição de adultos e crianças em uma amostra representativa dos Estados Unidos, por meio de questionários, exames físicos e testes laboratoriais. E nesse estudo, o componente de audiometria vai medir os limiares auditivos para fala e frequência de tom puro, permitindo a avaliação da função auditiva. Para esse estudo de predição, foi considerado os dados do NHANES de participantes com mais de 20 anos, com dados audiométricos completos e sem condições de perda auditiva autorreferidas. Então, os critérios de exclusão aqui envolveram alguns fatores hereditários, fatores genéticos, algumas infecções, condições médicas específicas, utilização de alguns medicamentos e exposição ao ruído. Dos dados do NHANES, então, haviam 28.984 participantes ali considerados disponíveis para a realização do estudo, mas a grande maioria foi excluída, primeiro, por apresentarem dados audiométricos incompletos, depois, por não pertencerem à faixa etária do estudo, e, por fim, por apresentarem uma perda auditiva autorrelatada ou alguma condição relacionada. Então, a amostra total desse estudo aqui foi de 7.996 participantes, que foram divididos 80% para o treino e 20% para o teste. A seleção de preditores foi realizada a partir de uma revisão da literatura que tinha como objetivo identificar os principais fatores de risco associados às doenças cardiovasculares que podem afetar a saúde auditiva e que são consistentemente mensurados no NHANES. Então, os preditores considerados envolveram fatores demográficos,
fatores de risco ou história de doenças cardiovasculares, alguns biomarcadores clínicos, ingestão dietética, acesso à saúde, comportamento de tabagismo e etilismo e atividade física. Com relação à perda auditiva, ela foi mensurada por meio da audiometria tonal média, que é basicamente um cálculo ali dos limiares auditivos, que são medidos em decibéis, nas frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz, no melhor ouvido dos participantes. E a partir dessas mensurações, os participantes são classificados em 3 categorias, em concordância com as diretrizes da Associação Americana de Fala, Linguagem e Audição. E essas categorias são, primeiro, audição normal versus alterada, em que participantes com limiar maior que 16 decibéis, então são considerados como já tendo alguma alteração auditiva. Alteração leve versus mais grave, em que participantes com limiar maior que 25 decibéis são considerados ali como tendo uma perda auditiva mais do que leve, e alteração severa versus menos severa, em que participantes com limiar acima de 40 decibéis são considerados com perda auditiva severa. Para o modelo de classificação que foi realizado, os autores consideraram principalmente esse limiar de 25 decibéis, e os outros 2 foram considerados para análises suplementares. Além disso, foi utilizado modelos de regressão de machine learning para predizer valores exatos da audiometria tonal média de cada participante, de modo a identificar a estimativa de graus mais sutis da perda auditiva, com o objetivo de entender melhor a gravidade dessa perda auditiva ao longo de todo o espectro observado na amostra do estudo NHANES. Com relação ao pré-processamento, as variáveis binárias foram convertidas para 0 e 1, respostas desconhecidas foram consideradas como dados ausentes, variáveis e participantes com mais de 20% de dados ausentes foram excluídos, considerando que esses dados ausentes ocorriam de maneira aleatória. A imputação foi feita pela moda para variáveis categóricas e pela média para variáveis numéricas, e também houve a amostragem aleatória estratificada, de modo que os grupos de treino e teste apresentassem ali características similares. Então, primeiro foi feita uma estratificação, considerando idade, gênero e raça ou etnia, e então sorteio aleatório para os grupos de treino e teste. E para validar essa comparabilidade, foram conduzidos alguns testes estatísticos. Para as variáveis categóricas, o teste Q-quadrado, e para as variáveis contínuas, os testes de Kolmogorov-Smirnov e Mann-Whitney. Foi aplicada a técnica de one-hot encoding para as variáveis categóricas e ordinais e normalização escalar para as variáveis numéricas. Considerando o desequilíbrio de classes, foi realizada a técnica de Smolt, que é uma técnica de sobreamostragem que gera instâncias sintéticas da classe minoritária, o que viabiliza conjuntos de treinamentos equilibrados para cada limiar de perda auditiva. E a regressão de laço também foi realizada para a seleção de preditores mais significativos na perda auditiva. Como eu mencionei, havia tanto a proposta de fazer a classificação da perda auditiva, como também tentar predizer exatamente o nível de perda auditiva em decibéis. E nesse caso, considerando a audiometria tonal média, os algoritmos selecionados foram regressão linear, os modelos baseados em árvores de decisão, como Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost, LightGBM, e redes neurais, o MLP e o MLNN, que eu vou explicar a seguir. E para avaliar a performance no modelo foi considerado o erro absoluto médio e a raiz quadrada do erro médio, sendo que aqui são métricas que trazem diferenças entre as predições do modelo e os valores reais. Então, nesse caso, quanto mais baixos os valores, isso indica o melhor ajuste do modelo. E tanto esse modelo de regressão quanto o modelo de classificação foram construídos utilizando Python. Então, aqui falando do MLNN, basicamente é uma rede neural multicamada que foi criada justamente para predizer a audiometria tonal média. Então, ela tem essa camada de entrada, que é onde os dados iniciam. Existem 4 camadas aqui ocultas, que são 4 camadas densas, cada uma com um número diferente de nós. Então, as 2 primeiras têm 32 nós e as 2 últimas têm 16.
e é nessas camadas onde o modelo vai aprender a identificar padrões nos dados. E tem a camada de saída, que é onde o modelo vai fazer a predição final. Então, nessas camadas ocultas, foi aplicada uma técnica chamada ReLU, se eu não me engano, é a unidade linear retificada, que é justamente para ajudar a rede a aprender melhor. E na camada final foi usada uma função linear, porque o objetivo dos autores era predizer um valor contínuo, né, que seria essa média, a geometria tonal média. E para evitar o overfitting foi aplicada uma técnica de dropout, que basicamente é uma técnica que desliga aleatoriamente alguns nós no momento do treinamento, e isso vai ajudar o modelo a generalizar melhor. E também o treinamento foi feito por 100 epochs, mas teve uma técnica chamada de early stopping, né, ou parada antecipada, que foi utilizada justamente para interromper o treinamento antes, caso o modelo parasse de melhorar. Então, no final, o modelo ficou com 8.100 parâmetros ajustáveis e foi otimizado para dar as melhores predições para dados que nunca havia visto antes. Pensando agora na classificação da perda auditiva, né, ou seja, na categorização dos participantes como tendo ou não essa problemática, foram considerados algoritmos de regressão logística, novamente os modelos baseados em árvores de decisão, como Random Forest, XGBoost, Gradient Boosting, CatBoost e LightGBM, e a performance do modelo foi avaliada por meio da acurácia, pontuação F1, especificidade, sensibilidade, área sob a curva ROC, área sob a curva de precisão recall, que é uma métrica sensível ao desequilíbrio de classes, que é algo observado aqui nesses dados, e também foi realizada uma validação cruzada de 5 folds. Para a otimização de hiperparâmetros, foi considerada principalmente a maximização da área sob a curva de precisão recall. Justamente por esse desequilíbrio de classes, havia o interesse de analisar o desempenho da classe minoritária, que seria a classe que de fato apresenta a perda auditiva, e por fim foi realizado o teste de Nemeni para avaliar as diferenças estatísticas no desempenho dos modelos. Para a interpretabilidade do modelo, foi aplicada a técnica de Sharp. No modelo de regressão, o objetivo era mostrar a importância das variáveis e a direção, né, positiva ou negativa, do impacto de cada uma delas nas predições aí da audiometria tonal média. No modelo de classificação, o objetivo era comparar, né, entre pacientes com e sem a perda auditiva ali, os valores, o que permitiria, por exemplo, identificar os fatores de risco que mais influenciam a predição na perda auditiva. E também, a nível individual, a ideia era analisar como cada característica, como a idade, sexo ou comorbidade, afetaria a predição para pacientes específicos. Então, aqui como resultado, pensando no modelo de classificação, importante destacar que nenhum modelo apresentou overfitting, e o modelo que teve as melhores métricas, né, tanto no treino quanto no teste, foi o LightGBM. O CatBoost também apresentou boas métricas, assim como o Gradient Boosting e o MLP. E o modelo que apresentou as piores métricas foi o XGBoost, tanto aqui pensando na acurácia, no treino e no teste, quanto na área sob a curva ROC. Então, aqui só trazendo essa ilustração das curvas ROC no momento do teste, a gente tem aqui o LightGBM superando os demais modelos e o XGBoost sendo o modelo que apresentou as piores métricas. Com relação à regressão, eu comentei que era interessante os valores menores de erro médio absoluto e também da raiz quadrada do erro médio. E nesse caso aqui também é interessante os maiores scores de R2, que é basicamente um coeficiente de determinação que vai medir a proporção da variabilidade nos dados, né? O que vai indicar, então, essas 3 características, um desempenho preditivo mais forte. E, dentre todos os modelos que foram testados, o que se enquadra nessa característica é a rede neural, né, o MLNN.
Então, aqui a gente tem a curva de aprendizado do MLNN ao longo das iterações, e o modelo foi treinado com validação cruzada em 5 folds, como eu já havia dito. E a curva mostra que ele atingiu o seu melhor desempenho por volta da centésima iteração, né, centésima epoque, momento em que o erro de validação se estabilizou, e isso confirma que o modelo aprendeu padrões complexos nos dados e convergiu para um desempenho ótimo. Pensando na explicabilidade do modelo de classificação, nós temos aqui como as variáveis importantes a idade, o gênero e a pressão arterial sistólica. Então, nesse caso aqui, a maioridade, indivíduos do gênero masculino e pressão arterial sistólica mais altas indicam uma maior probabilidade desse indivíduo ser classificado acima do limiar de 25 decibéis, ou seja, ser classificado como tendo uma perda auditiva. Pensando no modelo de regressão, a idade e o gênero ainda aparecem, só que uma variável que surge é o nível de escolaridade. Então, nesse caso, a maioridade, o gênero masculino e o nível de escolaridade mais baixos estão relacionados ali com maiores valores de audiometria tonal média. E aí, aqui, esse é o gráfico de forças individuais, né, que vai mostrar como cada variável vai contribuir para o processo de tomada de decisão do modelo. Então, aqui são 2 participantes aleatórios, participante 1, participante 47. No participante 1, a gente tem aqui o valor de saída do modelo como esse menos 2,4, o que vai sugerir que o modelo vai predizer que esse participante não tem perda auditiva, e os fatores que vão reduzir, né, a predição, que são esses fatores em azul, então são a idade e o gênero. Nesse caso do participante 47, o valor de saída é 0,81, o que vai indicar que o modelo vai predizer que esse participante tem uma perda auditiva, e os fatores que vão aumentar essa predição, então, também são a idade, o gênero, o nível de escolaridade, níveis de triglicérides, a ingestão de sódio e a pressão arterial sistólica. Então, aqui, como conclusão, a pontuação F1 destacou-se na avaliação da eficácia clínica, e o Light-EBM apresentou um melhor equilíbrio entre precisão e recall, o que reforça sua utilidade na identificação precoce da perda auditiva. Como potência desse estudo, né, ele trabalhou com uma amostra maior, testou mais modelos e também considerou mais fatores de risco quando comparado com outros estudos. Também aplicou a técnica do SHAP, o que contribui ali na validação da associação entre o risco cardiovascular e a perda auditiva. E o estudo tem como limitações a própria natureza transversal do NHANES, o que, segundo os autores, vai dificultar inferências causais. Tem também o viés de memória, né, por dados de autorrelato, e falta de testes audiométricos simultâneos. E como direções futuras, os autores sugerem validar modelos com dados externos, explorar a audição binaural e examinar padrões assimétricos de perda auditiva, além de realizar estudos prospectivos para confirmar a relação entre fatores cardiovasculares e perda auditiva a longo prazo. E era isso. Muito obrigada pelo tempo e atenção.